Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. Vejam o que diz o texto. Orem continuamente. Só isso. Senhor, nós te louvamos por esse momento que temos de meditar sobre a tua palavra. Ensina-nos essa noite, edifica os nossos corações, nos exorta, nos consola, nos orienta, para que todos nós manifestemos tua vontade nas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai bendito, em o nome de Jesus. Amém. Na noite da quarta-feira passada, nós aprendemos, por A mais B, que o exercício da oração é um exercício fundamental na vida do cristão. Eu tentei ali, naqueles minutos que nós tínhamos, explicar para os irmãos que é através da oração que o cristão, como uma nova criatura, ele respira. A antiga criatura, ele respirava o ambiente secular ou o ambiente mundano. Tudo que era pecado era a respiração da antiga criatura. A nova criatura, regenerada pela palavra, é uma criatura, é um ser vivo. E como ser vivo, esse ser vivo continua também precisando respirar. E ele respira através de algumas disciplinas. E nós explicamos aos irmãos que é através da oração que nós mostramos que estamos vivos. Sem oração não há vida. Então, se você não ora, pode botar na sua cabecinha que você não é uma nova criatura. Ah, pastor, mas não tem mais, não existe mais. Ou é A ou é B. Certo ou é errado. Se a vida de oração não é uma vida virtuosa em você, uma prática habitual em você, não há vida em você. Há morte. Você é uma antiga criatura, uma velha criatura. Nós aprendemos também que é através da oração que o cristão se fortifica para vencer as tentações. É por meio das orações que esse exercício da respiração vai fortalecendo os nossos músculos espirituais para que então eles sejam capazes de enfrentar as tentações. Pouca oração, pouca força. Muita oração, muita força. Pouca oração, muita exposição à tentação e pode ter certeza, vai ser vencido por elas. Muita oração, muito poder espiritual e muito poder espiritual, muita força para vencer as tentações que vêm sobre você. Eis a explicação porque muitos caem em pecado, sucumbe o pecado, não vence. Não vence por quê? Porque não oram. Essa é a explicação, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós falamos também aos irmãos que é através da oração que, como filhos, nós mantemos relacionamento com Deus. O Espírito que habita em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e esse Espírito ora por nós e junto a nós com gemidos inexprimíveis. É através do hábito da oração que esse Espírito vai testificando com o nosso espírito quem nós somos de fato. Então, quem muito ora tem muita certeza da sua filiação com Deus. Quem pouco ora vive em dúvida se é filho de Deus ou não. Então, por A mais B, nós provamos aos irmãos que não tem como você ser cristão se você não ora. Se você não ora. Então, a grande pergunta que eu quero responder aqui esta noite é: bom, se a oração é tão importante assim, então por que nós deixamos de orar? Porque tudo que eu acabei de dizer, você já sabia. Todos nós já estávamos careca de saber. Qualquer cristão, a partir de 5 meses a 1 ano de igreja, já sabe sobre
isso que eu acabei de falar. Eu apenas relembrei os irmãos na noite de quarta-feira passada. Todo cristão já sabe disso. A grande pergunta é, então, por que nós já sabemos disso, sabemos da importância que tem a oração, então por que nós oramos tão pouco? Ou por que nós não oramos? Ou se nós oramos, oramos como um mantra, certo? Já aquele mantra pré-estabelecido que a gente criou, e que não foi nem a nova criatura que criou, foi o ser religioso que criou. O ser religioso cria certo subterfúgio. Então não foi o ser nova criatura que criou esse hábito, foi o ser religioso. Quando você era católico, você se lembra que você pegava o textozinho, ficava assim, né? Aí rezava, tudo mais. Você era católico, se levantava de manhã, aí rezava, né? Lembra disso? Rezava. Se você fosse um bom católico, se você fosse um mau católico, nem isso você fazia, certo? Mas se você fosse um bom católico, você fazia isso. Você acordava, você rezava. Você ia comer, você rezava. Você ia dormir, você rezava. Isso era o ser religioso. O ser religioso faz isso. Aí agora você entrou dentro de uma igreja cristã protestante. Você apenas diz que mudou de crença. Mas o ser religioso continua, não tem vida espiritual em você. É um mantra. Essa oração que você faz todos os dias é um mantra. É um mantra. Não serve, sinceramente, durante todo esse tempo a gente vai mostrar para você que não serve absolutamente para nada. Primeiro, você não está respirando porque você está morto. É uma religiosidade morta. Segundo, você não vence as tentações. É um mantra que não lhe dá capacidade para vencer as tentações. Por isso, uma vida tão derrotada espiritualmente. Terceiro, não há uma certeza, um equilíbrio da sua filiação para com Deus. A única certeza que você tem é, como todos os seres humanos são filhos de Deus, então você também é. Você não é diferente dos outros, então todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas não há aquela certeza da adoção, da morte de Cristo derramada sobre a sua vida, lhe atraindo e lhe tornando filho de Deus de fato e de verdade. Então, um mantra, absolutamente um mantra. Então a gente precisa responder algumas perguntas. Por que certos crentes que estão dentro da igreja, que já sabem que isso é uma realidade muito importante, por que eles deixam de orar? Por que eles não buscam tanto a Deus? A pergunta é respondida no primeiro ponto da seguinte forma: porque nós já chegamos à conclusão que somos autônomos. Nós concluímos que somos autônomos. Eu usei o texto de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, apenas para mostrar que é uma ordem. Orem continuamente. Mas eu vou usar outros textos, porque é uma mensagem temática e não é uma mensagem expositiva. Então, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Olha o que diz o versículo 17. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. De forma muito simples, que eu quero abordar aqui outras respostas, o que Tiago está abordando aqui é o pecado da presunção. Presunção, né? Da pretensão.
de que esses indivíduos aqui no texto, e lembre que Tiago não está escrevendo para ímpio, Tiago está escrevendo para cristãos. E Tiago, em determinado momento, ele diz assim: vejam como vocês estão tão longe do que era uma mentalidade submissa a Deus. Porque vocês são tão pretensiosos, tão presunçosos, que vocês já concluíram que vocês podem viver uma vida sem colocar Deus na conta. Essa é a ideia do texto. Essa é a simples ideia do texto. A presunção aqui está ligada ao entendimento de que esses homens estavam no controle de suas vidas. E estando no controle de suas vidas, eles poderiam fazer planos, arquitetar planos e colocá-los a bom termo. Eles poderiam dizer: amanhã nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós viajaremos, faremos tal negócio, ganharemos dinheiro. Tiago está aqui abordando algumas questões da vida comum que moram na cabeça de homens comuns. Tiago não está combatendo a ideia de planejar. Tiago está combatendo a ideia de planejar sem colocar Deus na conta. E a ideia aqui de dizer: hoje faremos isso ou aquilo, se Deus assim quiser. A ideia não é colocar essa frase em todos os planos que a gente vai fazer. Não. A ideia é levar Deus em conta. Qualquer plano, qualquer objetivo, qualquer decisão tem que passar pelo crivo da avaliação de Deus. É Deus quem deve avaliar o meu planejar, pois eu não controlo a minha vida. A minha vida não pertence a mim. Eu não sou autônomo. Eu pertenço a Deus. Logo, tudo o que eu irei fazer deve passar pelo crivo da aprovação de Deus. Por que isso é importante? Porque quem muito é presunçoso, quem muito já concluiu que pode levar a sua vida da forma que quer, ora pouco. Porque o que é oração? Se nada mais é do que a petição, o clamor a Deus, para que Deus ilumine sua mente, para que na iluminação de sua mente você tome decisões que estejam compactuadas com a decisão de Deus. Você sabe que sua vida não pertence a você e que ela não está no controle e você não está no controle de sua vida. Por isso, até mesmo acordar e colocar seus pés no chão deve levar em consideração a avaliação de Deus. Senhor, a minha vida não pertence a mim. O Senhor me criou como um ser pensante, como um ser racional que pensa e que planeja. E diz a tua palavra que o homem pode se preparar para o dia da batalha, mas a vitória vem sempre do Senhor. Por isso eu preciso saber, Senhor, qual é a tua vontade. Eu preciso saber, Senhor, qual é a tua avaliação sobre isso aqui. Senhor, eu estou querendo viajar, mas eu quero saber, Senhor, se esta viagem é do teu agrado. Senhor, eu estou querendo me relacionar com determinada pessoa, mas, Senhor, eu quero saber se esse relacionamento é do teu agrado. Por isso, Senhor, eu não vou tomar nenhuma decisão sem que o Senhor acalente o meu coração, sem que o Senhor pacifique o meu coração, e eu entenda pela tua palavra que essa decisão é da tua vontade. Isso é oração. Isso é o que o cristão, que sabe que não está no controle de sua vida, faz quando ele tem que tomar decisões. Isso é o que ele faz. Isso é o que Daniel fez, irmão.
passando dias e dias em oração, pedindo a Deus auxílio para que Deus lhe iluminasse em determinadas decisões que ele deveria tomar. Então, a resposta muito simples para a pergunta, por que deixamos de orar? É porque nós já concluímos que Deus, ele toma conta da igreja. Deus, ele toma conta da religião. Nós compartimentamos a nossa vida. Deixamos Deus no degrau aqui e no degrau de baixo pertence a nós. Esse Deus, ele vai cuidar do que é do céu. Então ele vai preparar o céu para mim, ele fica lá preparando o céu para mim, ornamentando o céu, porque enquanto eu estou aqui nessa vida, eu vou fazer o que eu bem quiser, eu vou traçar os meus planos e os meus projetos, e quando eu morrer, ele tem preparado lá, então eu vou para lá. Nós compartimentamos essa ideia da divindade. E isso é uma tremenda de uma falácia. Porque a vida não pertence a nós. E veja o que Tiago está dizendo. Você é louco? Você é maluco em pensar assim? O que é a sua vida? E ele compara a vida à neblina. Você sabe o que é uma neblina? É algo que aparece, né, no vale da manhã, né? E logo desaparece e logo some. Isso é a vida do ser humano. A nossa vida não está no nosso controle. Nós não temos controle sobre absolutamente nada da nossa vida. É Deus quem rege a nossa vida, é Deus quem rege o nosso destino. Logo a gente deve perguntar a Ele: Senhor, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, está alinhado com aquilo que o Senhor planejou para a minha vida? Isso é oração. Quem muito entende que não é autônomo a respeito de Deus, ora. Então, pode botar na sua cabecinha, que enquanto você não reorientar a sua mente e entender que não está no controle de sua vida, você vai continuar vivendo uma vida medíocre com relação à oração. Pode ter na sua cabecinha. Enquanto você não virar chave de que quem controla a tua vida é Deus, não é você, você vai continuar vivendo uma vidazinha merreca de oração. Um mantra de manhãzinha: Senhor, obrigado pelo dia, pela noite que o Senhor me deu, não sei o que, agora o dia, abençoa, tarará, vai embora, vai trabalhar. Quando chegar a noite: Senhor, obrigado pelo dia, Senhor, agora eu vou dormir, cuida aí do meu sono, amém. Aí vai dormir. Um mantra, reza. Isso é reza, isso não é relacionamento, isso não é oração no contexto teológico bíblico, isso é mantra, isso é religiosidade. Por quê? Porque você acha que sua vida pertence a você. As decisões da sua vida passam pelo seu crivo. Quer ver? Faz quanto tempo que você não reúne sua família e diz: nós temos que tomar uma decisão séria? E a gente não pode tomar essa decisão sem a aprovação de Deus. Então a gente vai orar. Nós vamos orar 30 dias consecutivos, sem parar. Vamos jejuar aqui. Nós vamos ralar o joelho. Porque a gente precisa que Deus nos oriente para tomar essa decisão. Faz quanto tempo você não faz isso? Quer a resposta por que não faz isso? Está no que eu acabei de dizer. Você acha que é dono da sua vida. Isso é presunção. E sabe o que Tiago diz? Toda presunção. Olha o que diz no 16. Vocês se vangloriam dessas pretensões, dessas presunções. Mas eu lhes digo, toda presunção como essa é maligna. Lembra de Adão e de Eva? Lembra do maligno tentando Eva e dizendo para Eva: rapaz, tu está se orientando no que esse Deus está dizendo? Toma controle da tua vida.
Toma tuas próprias decisões. Isso vem do maligno, irmão. Isso é originado no maligno. E pasmem vocês, muitos cristãos produzindo em sua vida pecado como esse, parecendo-se com o maligno. São crentes, mas parecem-se com o maligno. Por quê? Porque não vivem uma vida de profunda humildade diante de Deus, entendendo por A mais B, que nada do que ele pode fazer sem ter a avaliação de Deus. Eu preciso da avaliação de Deus. E aqui, irmãos, por favor, avalie sua vida. Avalie sua vida. Eu conheço todos os meus irmãos aqui, às vezes é difícil de você aplicar de uma forma mais clara, né? Porque às vezes a pessoa acha que está falando diretamente, mas avalie sua vida. Uma porta se abriu. Vai orar. Vai orar. Vai casar. Vai orar. Orem, a oração vai mostrar para você cada vez mais que você não é autônomo. Quem muito ora, muito compreende que precisa da orientação de Deus. Quem pouco ora, acha que pode tomar suas próprias decisões, se isso é pretensão. Pecado. Tá bom? Vamos para o segundo. Por que a gente deixou de orar, já que a gente acha que a oração é tão importante? Simples. Porque nós concluímos que Deus não fará. Olha o que diz Tiago. Ainda Tiago. Tiago, não sei se vocês sabem, mas Tiago, o irmão do Senhor, ele era considerado na igreja primitiva, quando você lê os conceitos históricos dos pais apostólicos, os pais apostólicos se referiam a Tiago, esse Tiago aqui, como o homem de joelho de camelo. Tiago era conhecido como o homem de joelhos de camelo, de tanto ele orar. Ninguém melhor para falar sobre isso do que ele, né? Então vamos lá. Olha o que ele diz em Tiago capítulo 1, versículo 6. Olha o que ele diz. Tiago 1, 6. Vamos ler o versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, então o que deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhes será concedida. Olha o 6. Peça, porém, com fé. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que essa pessoa faz. Quando a gente olha para a resposta que eu dei no primeiro ponto, a gente vê o pecado da presunção. Aqui a gente vê que pecado, irmão? Pecado da incredulidade. Vejam que a palavra grega aqui para duvidar, que Tiago utiliza, ela traz a ideia de uma pessoa que tem a mente dividida. Esse indivíduo, ele é caracterizado como uma pessoa que uma hora diz que Deus pode fazer. Mas já ele tem um outro pensamento. E ele começa a conjecturar. Será mesmo? Uma hora parece que está seguro de que Deus pode, por isso ele ora. Mas de repente, no meio da oração, ou não, a sua mente começa a se modificar e ele começa a duvidar se Deus tem mesmo capacidade para fazer aquilo ou não. Ou se Deus vai fazer aquilo ou não. É uma fé oscilante. É uma mente dividida. E essa mente dividida, ela é complicada e ela é terrível, porque essa mente, no X da questão, o que ela está, ela está se caracterizando como uma afronta ao poder de Deus. Meus irmãos, quando foi que nós paramos de crer que o nosso Deus faz o impossível?
Quando, irmãos? Eu peço para você, por favor, para cada um de nós, tentar triturar isso daqui, absorver essa informação e tentar ir fundo ao seu coração. Você crê mesmo que Deus é poderoso? Você crê mesmo que Deus faz o impossível? Ora, irmão, se a gente crê que Deus faz o impossível, o que a gente faz? Ora. Porque é essa certeza da capacidade que esse nosso Deus tem, que nos leva a orar. Quanto mais certeza dos atributos de Deus nós temos, quanto mais a mente inundada com essas informações e essa certeza inundando o nosso coração, menos dúvida nós teremos. E mais certeza na oração nós teremos diante de Deus. E aí, irmãos, nós não seremos em hipótese nenhuma caracterizados como pessoas que ora está crendo, ora não está crendo. Ora põe sua confiança, ora deixa de pôr sua confiança. Uma hora diz que entregou a Deus, mas outra hora já parece que tomou das mãos de Deus. Ele não tem certeza desse Deus que está no controle de sua vida e que mesmo as coisas sendo impossível aos seus olhos, Deus é aquele que entra no impossível e faz o impossível. Será possível que a gente precisa relembrar as mesmas informações e os mesmos textos a respeito do poder e da capacidade que o nosso Deus tem? Será possível que a gente tenha que continuar ouvindo e tendo experiência dos milagres que já aconteceu? Será preciso Deus abrir de novo o mar vermelho para a gente crer que diante desse Deus não há nada impossível? Tem coisa mais louca, é de repente uma mulher ou um homem chegar para mim e dizer assim: pastor, não tem jeito, meu casamento acabou. Que frase espetacular. Não tem jeito, pastor. Restaurar o meu casamento é impossível. É claro que é impossível para tu. Mas para Deus é impossível? Não tem nada impossível. Nada impossível. Sabe, o seu filho nas drogas, sabe, a família que entra em crise, as portas que se fecharam. Por que a gente não faz um pouquinho de reflexão e diz assim, não, peraí, eu não tenho capacidade. Quer ver, vamos ler um texto, irmão, por favor, de Ezequias, por favor, Ezequias. Abra lá em Isaías. Esse texto é magnífico. Não estava aqui na pauta, mas esse texto é magnífico, esse texto. Isaías, deixa eu ver se eu encontro aqui, Isaías 39. Isaías 37, irmãos. Eu não vou ler o contexto, porque não dá tempo, tá bom? Mas vamos lá. 37, versículo 14. Ezequias recebeu a carta, Isaías 37, 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e... Eu não ouvi, irmão. Ele recebeu uma carta da sua derrota iminente de um exército que vinha, um exército poderoso que vinha contra ele. Ele recebeu essa carta, leu, depois entrou no templo e foi fazer o quê? Orar. Foi orar. E olha o que ele faz. E orou. Qual era a oração dele? Eu estava aguardando essa oração aqui para depois a gente pensar sobre ela, viu? E outra vez a gente faz isso. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e fizeste a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê.
Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar quem? O Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Mas agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu és Deus. Em outro texto, que é o de Crônicas, ele vai dizer: Senhor, em nós não há força para enfrentar o exército que vem contra nós. Nós somos incapazes de vencer. Mas, Senhor, ouve uma coisa: os nossos olhos não estão postos nos exércitos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós ficaremos olhando para Ti, Senhor. Em Ti nós colocaremos a confiança, porque nós não podemos, mas Tu podes. Essa é uma oração, irmão, que só pode ser feita com quem crer em Deus. E sabe que Deus pode fazer o impossível. Como a gente começou a ser incrédulo, como a gente começou a ser autônomo e junto com a autonomia veio a incredulidade de nossos corações, porque quando as coisas ruins começam a acontecer, a gente procura meios, formas de nós mesmos resolver o problema. E quando a gente não encontra formas e meios de resolver o problema, a gente começa a titubear entre dois pensamentos. Rapaz, eu ouvi que Deus pode, mas será que Deus pode mesmo? E aí começa a briga entre si, porque o coração está dividido. Não tem certeza absoluta da capacidade desse Deus. Então, meus irmãos, a segunda resposta que eu dou a vocês, a respeito do porquê nós deixamos de orar, é porque nós passamos a ser incrédulos. Nós passamos a desacreditar do poder de Deus, da intervenção de Deus. Deus ainda intervém, irmãos. Deus ainda entra em nossas situações, em nossas vidas. E faz o que Ele quer. Deus ainda modifica situações. Deus ainda ressuscita mortos, irmãos. Deus faz ainda coisas extraordinárias. Embora que agora, teologicamente, a gente sabe que essas coisas não precisam acontecer para que esse Deus tenha em nós essa revelação. Porque nós já temos a revelação escrita, mas mesmo assim, a capacidade e o poder desse Deus não se saiu dele. Não foi embora dele. Ele ainda continua. E sabe de uma coisa? Porque Ele é poderoso, aí a gente tem a terceira resposta para a pergunta: por que a gente parou de orar? Simples. Porque a gente concluiu que oração não é o melhor meio desse Deus intervir. Nós chegamos a uma conclusão de que o meio ideal não é a oração. Olha isso aqui, irmãos. O primeiro pecado era me ajude. O primeiro pecado era a autonomia, né? A autonomia, a independência de Deus. O segundo pecado era a incredulidade. E olha o terceiro pecado, irmãos. A gente começou a descrer das palavras desse Deus, quando esse Deus disse em Mateus, olha, agora abre sua Bíblia lá em Mateus, é o último ponto, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Olha o que Jesus diz. Mateus 7 e 7. Peçam e lhes será, busquem e batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será? Irmãos,
O que Jesus está dizendo aqui? Qual é o ensino central das palavras de nosso Senhor Jesus aqui? É simples. O que Jesus está ensinando a todos nós é que Deus, o nosso Pai, organizou as coisas de tal forma que a oração passou a ser um meio pelo qual esse Deus faz com que certas coisas aconteçam. Vou dizer de novo. Deus Pai organizou o universo, organizou a vida de tal forma que essa organização impõe que existe um meio pelo qual nós acessamos certas bênçãos vindo das mãos de Deus. E esse meio é a oração. Por isso que ele diz, peçam, porque se você pede, você vai receber. Batam na porta, porque se você bater, a porta vai. O que ele está dizendo? Para a porta se abrir tem um meio. Que meio é? Bater, né? Para ela se abrir, você tem que bater. Para você receber, você tem que fazer o quê? Pedir. É um meio. Jesus está falando sobre a oração e sobre as dádivas que esse Deus dará a nós. Mas essas dádivas só podem ser acessadas através de uma vida de oração. É um meio. Aqui nós descobrimos que a oração é um meio. Sabe, irmãos, nós moramos no Jardim Iracema. E a gente quer ir lá para o Castelão. Dá pra gente, de uma passada só, sair daqui do Jardim Iracema e ir pro Castelão? De um pulo só, dá? Dá não. A gente não tem asa, né? E nem é o Hulk, né? Para dar um pulo para lá. Mas existe um meio. Um meio que pode nos transportar do Jardim Iracema para o Castelão. Aí tem um ônibus, aí tem um carro. Esses transportes é um meio, é um veículo que nos transporta até o lugar em que a gente quer, até o lugar desejado. Isso é uma analogia para dizer para você que a oração é um meio. Ah, pastor, eu não entendo por que eu não recebo bênção de Deus. Irmão, Tiago também foi quem já disse isso. Olha só Tiago. Tiago, capítulo 4. Volta para Tiago. Aí vai, o Tiago de novo. Tiago, não é Pedro não. Tiago, capítulo 4, ele diz assim, 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque vocês não pedem. Ah, pastor, mas eu peço. Sabe, não, tu não pede, tu tem mantra. Não é oração, é mantra. Não é oração. Entenda isso, querido. Deus está te ensinando a acessar as bênçãos que vêm da mão dele. Mas o único meio de tu acessar isso é a oração. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que isso é um ensino da Bíblia. Quer ver? Se você ler Gênesis capítulo 32, o que você vai encontrar? Você vai encontrar que pela oração de Jacó, Deus mudou o coração de Esaú. Lembra disso, irmão? Se você ler Êxodo capítulo 7 até o 11, você vai encontrar que pela oração de Moisés, Deus trouxe as pragas ao Egito. Moisés orou e Deus trouxe as pragas. Se você ler Josué capítulo 10, você vai encontrar que pela oração de Josué, Deus fez o que parar? O sol parar. Imagina isso? Josué orou e o sol parou. É o sol que parou, irmão? Deixa essa briga para depois. Josué capítulo 15, pela oração de Sansão, Deus fez brotar água, juízo e isso. Se você ler também 1 Reis capítulo 17 ao 18, você vai encontrar uma informação muito interessante. Pela oração de Elias, Deus resolveu não mandar chuva. Elias orou e a chuva cessou. Depois, no próximo capítulo, Elias orou e a chuva voltou. Irmão, isso aqui é incrível. É incrível observarmos também que em 2 Reis, capítulo 19, pela oração de Ezequias, lá que a gente acabou de ler, se vocês continuarem lendo, vocês vão encontrar que pela oração de Ezequias, Deus envia um anjo. E por causa dessa oração, esse anjo entra no arraial do inimigo e mata 172 mil
assírios. Que coisa... Sim, essas informações deveriam nos dobrar diante de Deus. Se você continuar lendo, você vai encontrar histórias de homens que, através da oração, obtiveram o favor de Deus. Por quê? Porque a oração é um meio de acessarmos as bênçãos de Deus. Deus organizou as coisas para que elas fossem assim. Ela é um meio. Mas, você sabe qual é o problema? O problema é que passamos a achar que Deus não fez as coisas tão direito assim. Esse Deus não é tão sábio assim. Eu posso adquirir as coisas que eu quero de outro jeito. Que não seja por meio da oração. Esse Deus ele não é tão inteligente não. Inteligente é eu quero isso aqui, eu posso adquirir isso aqui sem oração. Sabe como é o nome disso? Rebelião. O nome disso é rebelião. Nas palavras do profeta Samuel, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Pois a rebelião é uma clara afronta à inteligência de Deus, do determinar como as coisas devem acontecer. Deus, através do profeta Samuel, disse a Esaú que as coisas deveriam ser de um certo modo. O que foi que Esaú fez? O que foi que Saul fez? De outro modo. Porque na cabeça de Saul, o jeito dele, era a forma dele adquirir o que ele queria. Não o jeito que Deus tinha dito através do profeta Samuel. Rebelião. Rebelião. De forma, meus irmãos, que eu preciso terminar o ensino de hoje dizendo e respondendo a pergunta que fizemos no início de por que deixamos de orar. Eu respondo essa pergunta dizendo, porque nós nos tornamos presunçosos. Porque nos tornamos incrédulos. E porque nos tornamos rebeldes. Então, sabe de uma coisa? O que nós precisamos hoje, sabe de que é? De arrependimento. E sabe o que é tão trágico? É que ouvidos que aqui ouvem, sequer estão dando trela para o que eu estou acabando de dizer. É trágico. Porque é uma vida de incredulidade, de presunção e de rebelião. Mas Deus nos convida hoje a dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Ele. E a gente vai fazer isso agora. Por quê? Porque a oração é o único meio de desenvolvermos nosso relacionamento com Deus e de acessarmos as bênçãos que Ele tem para dar para nós.